Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. A aula de hoje é sobre sistema de numeração decimal. Mas o que é um sistema de numeração? O sistema de numeração é um conjunto de regras e símbolos que são utilizados para representar os números. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema que a gente utiliza hoje, que é o sistema de numeração indo-arábico. Indo-arábico porque ele surgiu entre os hindus e foi difundido pelos árabes. Nesse sistema, as quantidades elas são agrupadas de 10 em 10, então a cada 10 eu vou transformar numa nova unidade. Quando eu tenho 10 unidades, eu vou transformar essas 10 unidades em uma dezena. 10 dezenas vão virar uma centena, 10 centenas vão virar uma unidade de milhar e assim por diante. Como a gente agrupa essas unidades de 10 em 10, a gente também chama esse sistema de sistema decimal. E nesse nosso sistema decimal, a gente utiliza 10 símbolos para identificar as quantidades. Esses símbolos nós chamamos de algarismos. E com esses algarismos a gente consegue formar o número que a gente quiser. Os algarismos já são aqueles que vocês conhecem, do 0 até o 9. E por que só com esses 10 símbolos a gente consegue formar o número que a gente quiser? Porque o nosso sistema ele é posicional. O que é um sistema posicional? É que a ordem que eu vou escrever o algarismo, ele vai interferir no valor do número. Se eu colocar primeiro o 1 e depois o 2, esse número é 12. Se eu inverter a ordem desses algarismos, esse número vai virar 21. Então, com esses 10 símbolos, com esses 10 algarismos, a gente escreve todos os números que comportam o nosso sistema. Cada algarismo no número, ele representa uma ordem, certo? E a gente começa da direita para a esquerda. Quando a gente junta 3 ordens, a gente tem uma classe. Então, a primeira classe que a gente tem é a classe das unidades simples. O que é que tem na classe das unidades simples? A ordem das unidades, a ordem da dezena e a ordem da centena. Depois a gente vem com a ordem da unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Quando eu junto essas 3 ordens, eu tenho a classe dos milhares. Depois a classe dos milhões, depois a classe dos bilhões e assim por diante. Então, se eu tenho o número 456, eu tenho aqui, ó, esse primeiro é unidade, dezena e centena, certo? Esse número tem 3 ordens e uma classe que é a classe das unidades simples. Tem 4 centenas, 5 dezenas e 6 unidades. Vamos seguir? Vamos falar agora de valor absoluto e valor relativo. Os números, como a gente já falou, são formados por algarismos. E esses algarismos, eles têm valor absoluto e valor relativo. O que é o valor absoluto? O valor absoluto de um número é o próprio valor do número, independente da posição que ele está ocupando dentro do número. Por exemplo, no número 546, o valor absoluto do 5 é 5, o valor absoluto do 4 é 4 e o valor absoluto do 6 é 6. Já o valor relativo, ele depende de onde o algarismo está inserido dentro do número, depende da ordem que ele ocupa, certo? Então, aqui, ó, no 546, o 5 ele tem valor relativo de 500. Por quê? Porque ele está na ordem das centenas. O 4 tem valor relativo de 40, porque ele está na ordem das dezenas. E o 6, ele tem valor relativo de 6, porque ele está na unidade. Então, a gente diz que 546 pode ser escrito de 500 mais 40 mais 6, que é o que a gente chama de decomposição do número. Tudo tranquilo? Para finalizar, a gente vai tentar completar essa tabela com o valor absoluto, que está aqui na tabela como VA, e valor relativo do algarismo. Então, a gente tem aqui, ó, esse primeiro número. E ele quer saber, ele dá o valor absoluto 1 e quer saber qual é o algarismo e qual é o valor relativo. Se o valor absoluto é 1, a gente sabe que o algarismo é 1, porque eles sempre vão ser iguais. Mas para saber o valor relativo, eu preciso saber que posição ocupa o 1 neste número, que é esse aqui. Esse primeiro aqui, ó, esses 3 primeiros, formam a classe das unidades simples. Esses 3 próximos formam a classe dos milhares.
E esse 1, então, está na classe do milhão. Então, quanto vale aquele 1? 1 milhão. Vamos passar para o próximo. O valor relativo aqui é 90. 90 tem que estar na ordem de quê? Das dezenas, certo? Ó, tá aqui o 9. Então, qual é o algarismo? 9. Qual é o valor absoluto? 9. 80 mil. 80 mil tem que estar na ordem da dezena de milhar. Qual é o algarismo aqui que está na dezena de milhar? 8. Qual é o valor absoluto? 8. Então, pessoal, foi isso para a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado sobre essa nossa conversa sobre sistema de numeração. E se vocês puderem agora, acessem o blog da escola e exercitem o conhecimento de vocês. Obrigada e até a próxima.